Boa tarde, turma! Hoje nós vamos falar sobre operações de multiplicação. Eu sei que você já sabe multiplicar, já está acostumado a calcular através dessa operação. A gente vai rever esses conceitos. Na verdade, dizemos que temos multiplicação de números naturais. O que é a multiplicação de números naturais? É aquela operação que nos permite calcular a soma de parcelas iguais. Então, ela tem a ver com soma? Sim, são parcelas iguais. Toda vez que eu vou multiplicar, eu tenho que multiplicar pensando nisso. Se eu tenho aqui, olha, 7 vezes 84, na verdade, se eu fosse representar isso numa conta de adição, eu teria que fazer o seguinte, colocar 84 mais 84 mais 84, eu teria que colocar 7 números 84, somar, teria aqui, olha, esse mesmo resultado. Então, na multiplicação, eu já tenho uma certa facilidade para poder calcular sempre parcelas iguais, tá bom? Aqui a gente tem, lembrando, os nomes dos termos, assim como a gente tem os nomes dos termos nas operações de adição e subtração, temos também esses nomes em relação à multiplicação. Então, a quantidade aqui, olha, que eu tenho, eu chamo de multiplicando. O número de vezes, que eu vou ter aquelas parcelas, aquela quantidade, em número de vezes, eu chamo de multiplicador. O resultado eu chamo produto. Aqui a gente tem uma representação dessa ideia da operação de multiplicação, Quando a gente diz que permite calcular a soma de parcelas iguais. Se eu tivesse a continha de adição, eu teria as parcelas iguais. Quais seriam? Aqui eu tenho, em cada jarro, 3 flores. Então, se eu fosse representar isso em uma operação de adição, eu teria que colocar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Representado aqui, olha, logo abaixo. Tá? E aí eu teria o resultado. O resultado de uma operação de adição, a gente diz que é soma ou total. Teria o número 15. Mas se eu representar essa mesma operação, para me facilitar no momento de calcular, se eu quiser representar essa operação de parcelas iguais, porque eu tenho em todas elas, olha, sempre 3 unidades, sempre 3 flores. Então, as parcelas em uma multiplicação tem que ser iguais. Eu posso fazer da seguinte forma. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 jarros. Então, eu posso representar dessa forma. 5 vezes 3. 5 jarros, cada um desses jarros contém 3 flores. E aí, eu teria uma operação da multiplicação. 5 vezes 3, 15, tá bom? Aquela primeira operação, nós tínhamos apenas, um algarismo para a gente multiplicar. Mas nem sempre a operação está assim tão simples, tão simplificada, não. Há operações em que nós podemos ter números maiores. Aqui, olha, no multiplicador. Então, nesses casos, nós também temos que seguir algumas regras. É importante a gente conhecer, e sempre exercitar. Primeira coisa, iniciamos a multiplicação pela ordem das unidades. Então, aqui, olha, a ordem das unidades é sempre o último número. Você vai fazer depois o segundo passo. Realizar a multiplicação com todos os números do primeiro fator. Quem é o primeiro fator? O numeral 2. Então, primeiro eu vou multiplicar esse número 18 por 2. Iniciando, olha, como ali a gente já viu, pela ordem das unidades.
Então, vou multiplicar 2 vezes 8 e depois 2 vezes 1. O resultado vai ficar nessa primeira linha, tá? Essa primeira linha vai ser ocupada aqui, olha, por essa multiplicação. Essa que está na ordem das unidades. Depois, eu vou fazer o próximo passo, realizar a multiplicação que está na ordem das dezenas. E aí eu vou colocar o resultado a partir da ordem das dezenas. Aqui tem uma coisa, né, bem diferente. Se eu tenho multiplicação por 2 algarismos, aqui, olha, quando eu venho para fazer a multiplicação com o numeral que estiver na ordem das dezenas, o resultado, o primeiro resultado dessa operação eu vou colocar na direção de quem está aqui multiplicando, que no caso é o número 1. Então, é legal colocar o 0 já na linha seguinte. Terminei a multiplicação aqui, olha, da ordem das unidades. Já coloco um 0 e aí eu vou seguir multiplicando agora esse número à frente, que está na ordem das dezenas. 1 vezes 8, coloco já o resultado aqui embaixo desse número que eu estou fazendo a multiplicação. 1 vezes 1, e aí depois ainda tem um outro passo. Multipliquei com todos esses números, vou passar um novo traço e vou somar esses resultados. Aí sim é que eu vou finalizar a minha operação de multiplicação com 2 algarismos. Aqui nós temos, né, um outro exemplo, tá? Temos que seguir o mesmo critério. É a mesma regra vista aqui acima, tá? Iniciar aqui, olha, com o numeral da ordem das unidades, multiplicar por todos os números que estão aqui, olha, multiplicando, iniciando, né, pelo número que aqui, olha, que finaliza, esse número aqui no caso é o 6, vou fazer a multiplicação, 2 vezes 6, depois ponho o resultado na direção desse 2. Sigo aqui, ó, para o número imediatamente à frente, 2 vezes 4, 8 e 1 que subiu, que foi elevado, 9. E agora eu vou fazer a multiplicação pelo numeral que está na ordem das dezenas. Já deixo um 0 para não colocar aqui, olha, é o resultado seguindo a partir dessa ordem, senão eu vou errar toda a minha conta. Porque eu só posso colocar o resultado a partir dessa direção. Então, eu vou colocar aqui 1 vezes 6, 6, 1 vezes 4, 4. E aí tem os passos seguintes. Vou passar o traço, vou somar esses 2 resultados. E aí eu vou obter, olha, o resultado final, que é o que eu chamo de produto. E aí é bom, né, sempre representar essa casa que deve ficar vazia com 0, porque se você, né, deslocar esses números, esse número no caso, 46 para cá, olha, na hora de somar a conta vai dar totalmente errada. Temos a correção lá na página 41, atividade da aula anterior, e aí eu já tinha, né, iniciado com vocês alguma ideia a respeito de expressões numéricas. Na questão número 1, letra B, né, é o que uma expressão numérica? Quando eu tenho, olha, contas com operações diferentes. Aqui eu tenho somente adição e subtração, mas aí eu digo que tem uma expressão numérica. E aí, para resolver, eu tenho que fazer da seguinte forma, seguir a seguinte regra. A operação que aparecer primeiro é a que eu vou realizar primeiro. O restante eu vou somente repetir. Aqui, olha, a primeira operação, 81 mais 17. Coloco o resultado e repito todo o restante, tá? Agora, a operação que eu tenho, 98 menos 58. Coloco o resultado aqui e repito todo o restante. Esse menos 40 é igual. E agora eu só tenho uma operação. 40 menos 40. Resultado dessa expressão numérica, 0. Já na questão número 2, a gente ia trabalhar também com os sinais de associação. Aqui temos apenas os parênteses. E aí, no caso de parênteses, olha, que contém mais de uma continha,
eu vou fazer da mesma forma. Eu vou resolver, aqui só tenho soma e subtração, eu vou resolver quem aparece primeiro. No caso, 79 mais 21. Então, vou primeiro calcular isso, tá? E repito o restante, menos 84. Ainda tem uma operação, então os parênteses eu ainda não posso eliminar. Repito aqui o sinal de mais. E aqui, olha, já que eu tenho parênteses aqui também aqui, eu posso calcular, né, de uma só vez a primeira conta nesse parêntese e a primeira conta nesse também. Então, já vou calcular 63 menos 41. Coloco o resultado, repito o restante, mais 17, menos 26, igual. Aí, agora, eu já posso eliminar os parênteses, porque tenho apenas uma operação em cada um desses parênteses. 100 menos 84, eu ponho o resultado e elimino os parênteses, tá? Repito todo o restante, assim eu sigo. Tá, finalizando aí, o resultado final deu 29. Na questão número 3, a gente tem todos os sinais de associação. Então, eu devo primeiro resolver, olha, tudo que estiver dentro dos parênteses. Todo o restante eu vou repetindo, tá? Depois que eu resolver o que está dentro dos parênteses, eu vou eliminar os parênteses. E aí vou ficar com uma continha dentro dos colchetes, tá? Eu vou resolver primeiro o que está nos parênteses, depois nos colchetes, por último nas chaves. Uma operação de cada vez. Quando eu terminar, tiver o resultado, como aqui, olha, tiver o resultado do que está dentro dos colchetes, eu já elimino eles também, e esse símbolo vai sumir. Isso acontece também com as chaves. Faço a primeira conta, coloco o resultado e repito o restante. Depois, quando eu tenho uma operação só, aí eu já coloco o resultado e elimino as chaves. Faça isso, sua correção com bastante atenção.